Vou dar o recado inicial. Fala, gente! Boa noite! Tudo bem? Como vocês estão? Entrei aqui rapidamente, como eu gosto sempre de fazer, para dar um pequeno recado agora, nesse início do nosso segundo dia do plantão, né? O nosso plantão tão esperado e tão prático. Ontem foi o nosso primeiro dia, muita gente chegou depois que o plantão começou, então eu não fico olhando o chat, acabo não dando muita atenção para o chat por conta da correria que é aqui dentro e em especial por conta do método de ensino, né? Isso não é uma aula onde eu fico olhando o chat, porque senão eu vou me embananar todo na programação. Como nós usamos o VPL 360, que é um método de ensino, né, que nós padronizamos, a gente segue um roteiro para que a aula faça sentido, senão a aula fica cheia de interrupções, entende? Não que as perguntas não sejam importantes, é por isso que a gente tem uma equipe que responde tudo no chat para vocês, tá bom? Pessoas experientes. E depois, quando vocês mandam mensagens nos comentários, eu sempre vou lá e respondo também ou complemento as coisas que o pessoal do suporte falou para vocês. Então a gente faz tudo assim na prática. Hoje é o segundo dia, nós estamos aqui no laboratório, nós vamos falar sobre antibiograma, vamos falar sobre a identificação bioquímica. Eu tentei usar alguns outros métodos, mas infelizmente não foi possível, porque eu não estou com a automação disponível aqui para fazer isso, mas eu vou dar algumas dicas que elas se aplicam para o fundamento. E é por isso que esse plantão é focado nos fundamentos das práticas em microbiologia, né? Falamos sobre isso ontem. Ontem nós abrimos a primeira turma, na verdade a última turma, né? Do Microlab Academy desse ano. Foi a última turma e nós ficamos muito felizes pela quantidade de pessoas que entraram. Nós temos turmas pequenas, de 30 pessoas apenas, e já não temos mais vaga para o Microlab Academy. Para quem não sabe, o Microlab Academy é a nossa plataforma, é a nossa assinatura para que você tenha acesso a todos os nossos conteúdos, né? E não são apenas cursos. Quando eu falo conteúdos, inclui um ambiente, um campus que nós preparamos, é como se fosse uma universidade digital focada no analista clínico. Então, você aprende tudo, não só microbiologia, mas bioquímica, hemato, imuno, parasito, uranálise, genética, biomol, tudo aplicado ao diagnóstico laboratorial de forma descomplicada. Além de acesso aos livros, às aulas cash, a encontros ao vivo mensais, às vezes bimensais, né? Essa palavra bimensal existe? Enfim, com convidados, lives exclusivas, tá tudo lá, tá bom? Nós estamos pensando em abrir uma segunda turma, tá bom? Provavelmente a gente só vai ver se consegue o mesmo desconto que a gente deu ontem. Então fiquem na aula até o finalzinho, se der certo a gente abre, inclusive com o cupom de desconto que a gente usou ontem. É porque era uma turma de 30 pessoas e nós passamos o dia hoje duplicando os cursos, tentando trazer eles para uma segunda turma, tá? Dá bastante trabalho fazer isso, porque a gente quer dar o máximo de atenção para vocês. Agora, vou só dar mais um recado e a gente volta já já, porque ainda entrei aqui ao vivo antes do nosso curso de fato começar. Não são nem 7h30 ainda. Eu quero dar um recado muito importante sobre o certificado, tá bom? Tem muita gente com dúvida se pode solicitar, se não pode e até quando. Gente, certificado só pode ser solicitado até hoje. Hoje é o último dia para solicitar. E tem muita gente, desculpa o que eu vou falar, mas tem muita gente enchendo o saco. Falando assim, mas o curso não era gratuito, por que está cobrando certificado? Gente, o curso continua gratuito. Você está no curso, ele já está acontecendo e ele é gratuito. E mesmo sendo gratuito, nós disponibilizamos um grupo do WhatsApp cheio de material didático para você estudar. Porém, tem pessoas que precisam comprovar títulos. Isso significa que ela precisa de um certificado para usar na prova de concurso, para usar em atividades complementares, para usar numa prova de residência, para usar na prova de mestrado, do doutorado, das seleções, né? Então, se e somente se você quiser, você solicita o certificado. E eu vou disponibilizar o link, pode disponibilizar o link do certificado, da solicitação agora no chat.
que significa isso? Você não precisa, só se você quiser. Tô falando de novo, porque sinceramente enche muito o saco. A gente prepara todo um conteúdo legal e as pessoas simplesmente não leem a página direitinho. Gente, isso não é um esporro, tá? É porque a gente já faz isso há muitos anos e tá escrito na página: olha, o certificado é opcional, você só solicita se você quiser. O certificado te dá um bônus, né? Te dá um extra, que significa dizer que você vai acessar a plataforma para poder assistir ao curso, não a todos os outros cursos, a este curso, tudo pela plataforma, baixar o certificado, que tem conteúdo programático, enfim. Eu vou deixar o link, já deixamos, né, o link do certificado e eu vou, mas eu já volto. A gente só está finalizando de configurar essa câmera que está aqui e de conectar o computador também na nossa aula. Faltam alguns minutinhos, né? Faltam, sei lá, não sei, são quase 7... Faltam mais ou menos 4 minutos, 3 minutinhos. Então já a gente volta e a gente vai conversar bastante sobre microbiologia na prática. Já a gente volta. Tchau! Voltamos então, gente. Olha só, vou só fechar a porta, que vocês nem estão me vendo, né? Mas eu estou aqui. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia do nosso plantão em microbiologia. Gente, estou hiper feliz com a quantidade de pessoas que esteve aqui ontem, que passou ontem aqui pela nossa aula. Estou muito feliz também com a quantidade de pessoas que nos mandaram mensagem, que marcaram lá no Instagram, né? Que nos mostraram que elas estavam estudando. Eu fico super feliz porque isso mostra a força do nosso método de ensino, né? Bem, para quem não me conhece, nem falei ontem, né? Meu nome é Marcelo Oliveira, eu sou biomédico microbiologista, sou diretor acadêmico aqui da Microlab Educacional e sempre que eu posso, que eu tenho um tempinho, eu estou aqui no laboratório transmitindo um plantão para vocês aprenderem microbiologia na prática, aprenderem análises clínicas. Acredito que, apesar desse ser o nosso último, né, plantão transmitido do ano, né, os próximos serão exclusivos para os alunos do Microlab Academy, apesar desse ser o último, vai ser um plantão muito prático e vai ser muito produtivo, porque tem muita coisa legal aqui para a gente ver e nós vamos focar muito em compartilhar experiências práticas com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Por favor, se você estiver estudando, marca a gente no Instagram, marca o @biomedjmarcelo e, se possível, o @ da Microlab também, já segue a Microlab no Instagram, @Microlab Educacional, Microlab Educacional. A gente está no Instagram tentando trazer conteúdo de qualidade. Eu sei que está todo mundo seguindo muitas pessoas e tendo muito conteúdo e com muita gente perturbando, porque é conteúdo o tempo todo, e e-mail, e WhatsApp, não sei o que, mas nós temos um lema. A Microlab ela tem uma temática que é educação intencional. Isso significa dizer que nós temos uma intenção muito maior do que somente oferecer um produto, vender um curso. É óbvio que somos uma empresa, é óbvio que temos cursos, que temos livros, que temos pós-graduação para oferecer, mas você faz se você quiser. Se você não quiser, você vai continuar aprendendo da mesma forma aqui conosco no canal. Haja vista a quantidade de vídeos que tem aqui no canal disponíveis para você aprender. Então, sejam todos muito bem-vindos. Me avisem se você estava na aula de ontem, eu queria saber. Eu estou acompanhando um pouco o chat aqui, eu não sei se eu vou conseguir ver tudo, mas eu estou acompanhando um pouquinho.
E eu queria saber, né, se você estava na aula ontem, se você participou, se você gostou, se foi produtivo. E me avisa também, né, de que cidade você fala. Isso é muito importante, porque eu queria saber onde a Microlab está. Porque ontem tinha gente até de fora do Brasil assistindo e eu fico extremamente impactado com o poder da educação e do nosso método. Vamos começar? Olha só, eu vou explicar aqui para vocês como que vai funcionar a nossa aula de hoje, né? Hoje nós vamos fazer uma aula que é totalmente focada no nosso método de ensino, que é o VPL 360. É literalmente um 360 dentro do laboratório. A gente está aqui literalmente para compartilhar o máximo de experiência prática com vocês. O VPL 360 é um método que te ensina na prática microbiologia. A gente posiciona as câmeras de modo que para você pareça que você está aqui dentro mesmo comigo. Tanto é que um dos feedbacks que eu mais gosto de ver e rever, porque me motiva, é o feedback de um dos nossos alunos que falou assim: cara, isso é tão prático que se eu tivesse no laboratório presencialmente, eu precisaria de telas para ver com tanta definição, com tanta qualidade, com tanta intenção, né? Eu fico super feliz. É claro que o feedback dele foi mais simples, mas eu vou colocar aqui, vamos colocar o feedback para os meninos verem aqui, né? É esse feedback que vocês estão vendo agora. Esse feedback ele é totalmente honesto e a gente fica muito feliz com isso e isso nos motiva muito, né? Me deixa meio emocionado porque impacta muito no que nós queríamos, que era transformar a educação através do ensino à distância de forma intencional. É por isso que a Microlab tem esse lema, né? De Microlab, educação intencional. Hoje nós vamos continuar, na verdade, né? Falando sobre rotina e microbiologia e o nosso foco hoje vai ser serão três focos na aula de hoje. Primeiro, nós vamos interpretar o crescimento microbiano, né, fazendo a identificação bacteriana, tudo isso com base em meios de cultura, né, em placas e provas bioquímicas. Vou ensinar como fazer, como escolher e como que tudo isso funciona. E além do mais, eu vou ensinar também a fazer o antibiograma. Fazer mesmo, vamos pegar os antibióticos, colocar na placa e seguir o processamento do antibiograma. Por fim, eu vou ensinar também a parte da liberação do antibiograma, né? Então a gente vai fazer a interpretação, uma interpretação bem simples para vocês entenderem a questão ali dos halos e tudo mais, mas vou dar dicas também sobre a escolha dos antibióticos, tá bom? E por fim, obviamente, a gente vai fazer uma espécie de entender como que funciona a liberação e por que liberar alguns antibióticos e outros não, tá bom? Nós vamos agora fazer a identificação microbiana, tá? Antes disso, eu vou só responder porque tem algumas coisas aqui que vocês estão me mandando. Eu vou até pegar o iPad que está aqui comigo, vou colocar aqui na frente para eu não esquecer, tá? Ó, algumas pessoas perguntaram sobre a questão do Microlab Academy, né? Se a gente vai abrir uma segunda turma hoje, porque quem não sabe, ontem, no primeiro dia, nós abrimos as inscrições para uma turma. Eu falo primeira porque hoje vai ter a segunda, né? Ontem nós abrimos uma turma, que era a última turma do Microclass, né, do Microlab Academy do ano, mas essa turma lotou muito rápido, eram só 30 vagas. Então hoje nós vamos abrir uma segunda turma do Microlab Academy e essa segunda turma também vai ter 20 vagas. E nós também teremos o mesmo cupom de desconto. Ontem, quem estava aqui na nossa aula pôde assinar o Microlab Academy com 50% de desconto. E hoje também. Então, quem não pôde assinar ontem, quem não conseguiu assinar porque eram só 30 vagas, vai poder assinar hoje, tá bom? Eu vou liberar o link para vocês já, porque o que importa mesmo é a gente falar aqui do conteúdo. Eu vou só contextualizar para que quem não conhece, né, possa entender. O Microlab Academy, pessoal, é a nossa assinatura, é uma plataforma de assinaturas. Eu vou compartilhar minha tela para vocês verem, vamos ver se eu consigo. Vamos lá? Pronto, ó, vocês estão vendo agora a minha tela, né? O Microlab Academy é uma assinatura mensal. Olha só quanto que custa cada um dos cursos. Ó, esse aqui, por exemplo, de Introdução à Microbiologia de 60 horas, custa R$ 39,90. Esse outro aqui também, o daqui de baixo, R$ 59,90, um curso sobre meios de cultura. Esse de microscopia, R$ 37,00, R$ 59,00 de interpretação do crescimento, R$ 49,00 de processamento de amostras, o do antibiograma também, de identificação, R$ 79,00, automação, R$ 29,00, BRCast, R$ 37,00. Cada curso ele tem o seu valor porque ele está disponível na plataforma para matrícula.
Porém, com o Microlab Academy, que é uma assinatura mensal, você paga apenas R$ 59,90 para poder acessar todos os produtos, né, todos os cursos, todos os livros, todas as lives que nós já fizemos e as que faremos, inclusive os cursos futuros também estão dentro da assinatura. Enquanto você estiver assinando, o Microlab, enquanto você estiver assinando, os cursos atuais e os futuros ficarão disponíveis para você, tá bom? E aqui, como que funciona? Olha só, eu vou dar um exemplo. Pronto, aqui tem um curso de micologia. Esse é um curso focado na prática da micologia, né? Como ler lâminas de fungo e tudo mais. Imagina que você está aqui literalmente aprendendo como que funciona a leitura de lâminas no laboratório de micologia. Então eu estou ensinando de verdade como que é feita uma leitura de uma lâmina através de uma aula no microscópio, né? Então eu peguei o microscópio, colocamos uma câmera e eu estou ali fazendo a leitura, fazendo uma interpretação do que tem naquela lâmina, tá bom? E tudo isso dentro da nossa assinatura. Aqui tem até uma aula sobre interpretação do crescimento microbiano na micologia, né? A gente fala muito de bacteriologia, mas micologia é fundamental e quem sabe se destaca no mercado, tá bom? Esse é o Microlab Academy. Não só tem cursos, mas como livros e outras coisas. Então, eu vou dar o cupom para vocês já no finalzinho, porque a gente está preparando ainda, porque não dá pra gente usar o de ontem, tá bom? Mas todo mundo vai ter exatamente o mesmo desconto, beleza? Vamos começar então a nossa aula. Vamos falar sobre... vamos dar início, na verdade, né, ao processamento. Nós vamos fazer assim, ó. Vamos pegar as amostras, vamos processá-las e vamos seguir com o fluxo de identificação. Partindo do princípio que nós fizemos no dia anterior, lembra do fluxo que eu mostrei na aula passada? Eu mostrei um fluxo, vocês lembram dele? Nesse fluxo, eu falei assim, olha, aqui existe, né, um dia, no primeiro dia eu semeio as minhas amostras, nos meios de cultura. No segundo dia, eu faço a interpretação do crescimento microbiano. E eu já mostrei essa interpretação. Vou repetir um pouquinho hoje, só para facilitar, porque eu trouxe muitas amostras lá do LACEN, Laboratório Central de Saúde Pública aqui do Estado, né? Eu trouxe de lá. E eu vou mostrar para vocês também as provas bioquímicas que a gente utiliza para identificação. Uma coisa muito importante, nos materiais complementares do nosso curso tem vários mini livros, vários mini e-books que eu vou utilizar e aí vocês já receberam, tá? Eles estão na plataforma, tá bom? E quem já baixou, já tem acesso, vai poder ver eles com detalhes. Que materiais são esses? Por que eu vou usá-los? Porque nós precisamos, né? E eu enviei exatamente para que vocês tivessem acesso antecipado, para que vocês possam, por exemplo, ter dado uma olhada, entender como que funciona, porque o procedimento de identificação das bactérias é muito, muito importante nesse momento. E é por isso que nós vamos dar atenção a eles. Eu vou só abrir aqui a minha pasta para poder mostrar para vocês e a gente conseguir trabalhar com eles, tá bom? Deixa eu só abrir aqui, pronto, achei material do treinamento. Vou só liberar aqui para eu poder compartilhar a tela com vocês, tá bom? Vamos lá, vamos compartilhar a tela para eu mostrar? Não, compartilha dividida, isso. Vamos lá, olha só, aqui eu tenho alguns dos materiais que eu separei, né, para a gente usar nesse nosso plantão, nesse nosso curso, né, nesse mini treinamento, nesse mini curso aqui que a gente está fazendo e transmitindo para você. Nesse e-book, vou abrir aqui para você ver, nós trabalhamos algumas coisas que nós vamos utilizar aqui. Então nós enviamos isso com antecedência, nós disponibilizamos na plataforma com antecedência para que você possa ter dado uma lida com calma. Quando nós falamos sobre a interpretação do crescimento microbiano, eu quero que você entenda todo o processo por trás dos meios de cultura. Por isso que nós colocamos aqui os principais meios que íamos usar e como que nós fazemos para interpretar o crescimento microbiano baseado em cada meio. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Agar McConkey, nós vamos usar o Agar McConkey também como referência. Aqui eu tenho o Agar Clade, não tenho Clade aqui, eu acho, tá? Agar sangue, agar cromogênico. Eu tenho algumas dicas aqui para falar sobre a interpretação do crescimento microbiano para completar um pouquinho, né, complementar um pouquinho do que nós vimos na aula passada. Então, vejam aí para vocês baixarem. Esse aqui, ó, é um dos e-books que você precisa baixar, precisa ter aí. Tem um outro que se chama Atlas. Deixa eu só ver se eu acho ele aqui. Ah, ele tá aqui, ó. Esse Atlas, ele é fundamental para que você entenda mais sobre as principais características. Por exemplo, ó, aqui eu separei alguns meios de cultura e olha que legal,
Não importa o tanto que você aumente, a qualidade é imensa, tá vendo? Olha isso, ó. Essa qualidade é imensa, tá vendo? Ó? Você pode aumentar aqui o tanto que você quiser, que você consegue ver os detalhes das colônias, tá vendo? Ó? E aqui eu coloquei uma pequena descrição, né, para você ver o que é que tem ali naquele meio e como que você faz para identificar. Então nós vamos usar nesse primeiro momento esse atlas, tá bom? Atlas de interpretação do crescimento microbiano. Eu tô vendo que tem muitas pessoas perguntando, né? Onde eu encontro? Onde eu encontro? Gente, nós colocamos na nossa plataforma e está disponível para vocês baixarem, tá bom? Tá tudo disponível para baixar. Vamos lá. Eu quero focar agora no crescimento microbiano e agora nós vamos falar sobre a interpretação do crescimento microbiano de forma a resumir um pouquinho o que nós vimos na aula passada. Eu vou só pegar uma luva porque eu acabei ficando sem luva. Não trouxe luva para cá. Vamos lá, eu vou precisar da luva para poder, obviamente, pegar nos materiais e mostrar para vocês. Vou aproveitar também para pegar uma máscara, tá bom? Vou pegar uma máscara aqui e vamos lá. Ó, nós estamos usando todo o nosso material dentro de uma capela de segurança biológica, gente, não esqueçam disso, tá? E o fluxo laminar dela está funcionando. Significa dizer que nós não precisamos nos preocupar com a parte de bico de Bunsen, porque nós já estamos num ambiente seguro, tá? O bico de Bunsen aqui só seria necessário se o fluxo laminar não estivesse funcionando, beleza? Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer a interpretação do crescimento microbiano baseado nessas características das colônias, tá? Vou colocar aqui vocês um pouquinho mais longe, só para vocês conseguirem ver tudo o que nós estamos vendo aqui na nossa bancada. Eu quero que vocês tenham dimensão de tudo que a gente está vendo aqui. Vou colocar as minhas luvas, vou tirar a aliança, vou tirar, obviamente, o relógio também, né? Não pode, relógio, sem relógios. Vamos lá, vou só dar uma última olhada no chat para ver como que vocês estão. Está tudo bem. Sem relógio, sem aliança, sem nada aqui. Apenas a minha luva, tá bom? Luva para pegarmos nas nossas amostras, tá? Aqui, ó, eu vou mostrar para você como que o crescimento microbiano acontece, né? Eu vou compartilhar, vocês vão ver agora a minha tela aqui de cima, tá bom? Estão vendo agora? Olha só, vou só dar uma ajustadinha aqui, ó. E a partir de agora, vocês estão vendo também as minhas mãos aqui, né? Deixa eu só conferir se a câmera está numa posição legal, se vocês estão conseguindo me ver direitinho. Acho que sim, né? Só diminuir aqui um pouco mais. Pronto. Agora sim, eu consigo conversar com vocês direitinho. Aqui, vocês conseguem ver tudo que nós vamos usar, basicamente, para a nossa aula de hoje. Eu tenho alguns meios de cultura que foram semeados, eles estão aqui. E aqui também, ó, nós tiramos os dados dos pacientes, obviamente, né? E aqui eu tenho todo o material que nós vamos usar. Ontem eu quero até aproveitar para fazer uma mini correção, né? Sempre que nós, acho que até alguém comentou isso também, sempre que nós fazemos o semeio nos meios de cultura, nós utilizamos a semeadura sempre do meio não seletivo para o meio seletivo. Ontem, uma das vezes, eu comecei o semeio no agar McConkie, tá bom? O ideal é sempre começar no agar sangue. Agar sangue, ele não é seletivo, então a gente começa no agar sangue, depois é que a gente vai para o seletivo. Pode acontecer de você trazer agentes seletores para o agar sangue e diminuir e inibir o crescimento das bactérias aqui, por exemplo, no agar sangue. Então, só fazendo uma correção para o que aconteceu ontem, né? Bem simples mesmo, não se preocupem. Essa alça ela está sendo jogada aqui, ó, porque ela não será usada, obviamente, para fazer nada. É uma alça que a gente usa exclusivamente para apontar, eu sempre falo isso, tá? Então, imagine que nós estamos no laboratório de microbiologia e nós iniciamos o processamento de amostras. Como que funciona? Ontem eu semeei as amostras aqui nos meios de cultura. Então aqui, por exemplo, eu tenho bactérias de tipos bem diferentes. Ó, olha aqui essa bactéria. Isso aqui, ó, é uma Klebsiella. Diferente das que eu mostrei na nossa primeira aula, essa daqui, ela tá extremamente mucoide, tá vendo, ó? Só que ela não tá tão rosa quanto as outras, tá? Por que essa Klebsiella não tá tão rosa quanto as de ontem, né? As que eu mostrei na primeira aula? É muito simples. Existem dois fatores que podem estar atrapalhando ela a produzir muitos ácidos mistos
e evitando que ela fique muito rosa, como a de ontem, né? Como da nossa primeira aula. Como assim? Esse meio de cultura pode estar simplesmente inadequado, né? Esse meio de cultura ele está com uma cor diferente. O fato dele estar com uma cor diferente pode diminuir a capacidade da bactéria ter nutrientes disponíveis ao ponto de conseguir produzir ácidos mistos. A colônia está meio rosada, mas não está como a gente tem costume de ver. Deixa eu ver se tem algum. Ó, aqui tem uma, ó. Pronto, ó. Olha como é que ela cresceria. Ela cresceria assim. Porém, ela cresceu assim, ó, não muito rosada. Ah, professor, isso daqui é uma Klebe, certo? E essa também? Sim. A diferença está no meio de cultura. A qualidade do meio de cultura está diferente. Observe as cores dos meios, ó. Olha aqui, ó, Agar McConkey e Agar McConkey. O Agar McConkey, ele tem que ser dessa cor. Ele é levemente rosado, ele é meio avermelhado, levemente rosado. Esse aqui, sinceramente, não sei que cor que é essa não, tá? Ó, eu não sei que cor que é essa, tá? Mas ele não tá na cor padrão que a gente conhece. Então, embora ele não esteja adequado, né, eu não consiga ver direitinho, eu consigo perceber que aqui é uma Klebe. Por quê? Porque eu domino muito mais do que somente saber se a bactéria é lactose positiva ou negativa. E é por isso que a gente está nessa aula. E é por isso que eu trouxe esse problema para você ver. Não é porque o meio de cultura está inadequado, ou então ele não está tão bem produzido, ou então os componentes não estão tão bem disponíveis aqui, que eu não vou usar, né? É claro que se não houvesse crescimento, aí tudo bem, eu poderia, né, pensar em não usar. Mas aqui eu simplesmente tenho que saber o motivo, né? A bactéria é mucoide, então eu vejo a característica de fermentação, ela está levemente rosada, eu consigo ver isso, né? Ó, ela está levemente rosada, né? Ó, óbvio que é bem diferente dessa, né? Ó, mas ela está levemente rosada, então eu consigo perceber sim que é uma Klebsiella, tá bom? Linda, né? Ó, além do muco que está ali no agar-sangue, né? Ó, aqui nós já temos possivelmente um Staphylococcus, tá? Pode até não ser um Staphylococcus de interesse médico. Sabe por quê? Porque aqui ele tá sem hemólise. Então, pode ser um Staphylococcus não aureus, né? O Staphylococcus aureus vai produzir hemólise, eu vejo ele muito bem. Não só ele, mas ele é o principal, né? Porém, essa amostra também demonstrou algum crescimento aqui, né? Esse crescimento aqui é extremamente igual a esse. Mas, professor, no Agar McConkey não só cresce gram-negativo? Sim, só cresce gram-negativo. Mas este meio é do mesmo lote deste meio. E provavelmente ele não tem sais biliares, ele não tem inibidores suficiente para inibir o crescimento de gram-positivo. Porque isso aqui é um gram-positivo e eu tenho certeza. Como que você tem certeza? A característica da colônia é de um gram-positivo. A característica da colônia é de um gram-positivo. Quer ver na prática? Eu vou te mostrar. Embora isso aqui já seja prático, na verdade nós vamos conectar a teoria, perdão. Vou tirar minha luva, tá bom? Porque eu vou pegar na lousa de novo, tá? Vamos ver na prática como que seria isso. Ó, eu vou compartilhar com vocês o meu quadro. Vou só tirar a máscara aqui porque eu tô morrendo de calor. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela novamente, para você ver como que seria a característica das colônias, né? Ó, vamos lá, deixa eu ver. Pronto, agora vocês já estão vendo, né? A nossa tela. Ó, aqui no nosso Atlas tem algumas colônias que são extremamente características de gram-positivos, né? Ó, por exemplo, essa aqui é uma colônia de bactéria gram-positiva, né? Tá no agar-sangue, a diferença é que ela é beta-hemolítica. Aqui é um Streptococcus do grupo B, né? Um Streptococcus beta-hemolítico. Eu acho que aquilo ali é um Staphylococcus. Por quê? Porque as características das colônias são levemente semelhantes a essas, ó. Eu consigo ver características de cor, né? Ela é meio branco porcelana, eu consigo ver isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguns Staphylococcus aqui, ó. Esse aqui também, não, esse aqui é uma Klebe. É uma Klebe mesmo? É, Klebe muito mucoide, né? Ó, olha essa colônia aqui, ó. Esse aqui é uma E. coli, tá? Mas eu queria mostrar outra em agar-sangue, igual a da capa. Ah, não, essa aqui é uma Klebe também. Deixa eu ver se eu tenho outras fotos. Deixa eu ver. Identificação de gram-positivos, né? Identificação na prática. Ah, pronto, ó. Essa aqui é a identificação de gram-positivos. Na própria capa,
Essa aqui é um dos materiais que está disponível, tá, pessoal? Ó, na própria capa eu vejo colônias muito semelhantes à que eu acabei de mostrar para vocês. A colônia é branco, ela é meio porcelana, né? Ela é uma cor meio opaca. Ela tem um certo brilho, mas ela não é, por exemplo, como as que a gente tem costume de ver. Embora essas aqui estejam bem maiores, mas essa que eu acabei de mostrar, ela tem uma característica muito, mas muito semelhante, tá? Eu acredito fortemente que isso daqui é... Agora vamos voltar para mim, tá? Ó, isso é uma colônia de Staphylococcus, tá? E que provas que eu faria para ter certeza? Vou pegar outro par de luva, vou até trazer a caixa aqui para perto, né? Enquanto isso eu vou dando as dicas. Como que eu posso ter certeza absoluta de que isso ali é um Staphylococcus, né? Eu tenho certeza que é um gram positivo, porque ele cresceu muito no agar maconque, no agar sangue, e no agar maconque ele não cresceu absolutamente ali quase nada, porque esse meio de cultura ele está com problemas, eu sei disso, né? Não era para ter crescido, era nada mesmo, mas nós podemos fazer a prova da catalase, né? Porque os Staphylococcus, eles são catalase positiva, né? Que prova é essa da catalase? Sabe a água oxigenada, né? Nós temos água oxigenada numa diluição bem baixinha para o laboratório, que a gente utiliza. Então, vamos fazer para tirar essa dúvida, será que isso realmente é um Staphylococcus, né? Cadê a colônia que eu acabei de mostrar? Pronto, tá aqui, ó. Essa é a colônia que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Ó, essa é a colônia, tá bom? Ó, aqui eu tenho a água oxigenada numa diluição baixa, e tem gente que gosta de fazer a prova da catalase assim, ó, colocando em cima do meio. Eu vou até fazer para vocês verem, ó. Tá, ó. Tem gente que gosta de fazer a prova da catalase aqui em cima, ó. Olha ela borbulhando, ó. Conseguem ver ela borbulhando? Tá vendo, ó? Mas não é ideal fazer a prova da catalase sobre o meio de cultura. Por quê? Vou explicar. A prova da catalase feita sobre o meio de cultura, ela induz ao erro, porque a catalase é uma enzima que está presente ali, né? Então eu posso, presente no meio, tá? Então eu posso induzir ao erro, afinal, se está no meio de cultura, né? A catalase, se a enzima está ali presente, eu posso simplesmente contaminar. Então eu vou, ó, não é essa alça que a gente vai usar, a gente vai usar outra, tá? Vou até descartar ela aqui já. Vou pegar uma outra alça daqui no nosso pacote para poder mostrar para vocês como que funciona. Então, ó, eu vou pegar um pouquinho da colônia, sem arrastar, cuidado, se você apertar forte no meio, você corre o risco seríssimo de trazer a catalase da colônia, né? Ó, pega um pouquinho, como eu peguei aqui, ó. Eu vou até fechar a minha placa para evitar contaminações, tá bom? Coloquei para lá. E aqui, ó, eu vou usar uma placa escavada, mas você poderia simplesmente usar uma lâmina, não tem problema nenhum. Coloquei 2 gotinhas de catalase e vou mostrar aqui bem pertinho para você ver. Ó. Quando ele estiver focado bem, eu vou mostrar para você. Ó. A minha água oxigenada está nesse poço aqui. Ó. Olha lá, ó. Vai borbulhar. Ó. Olha lá. Ó. Consegue ver as bolhas, gente? Ó, as bolhas dentro da alça. Ó. Olha a quantidade de bolhas que foram produzidas. Ó. Isso tudo é a enzima catalase liberando, né? Ó. Tá vendo? Ó? Liberando oxigênio. Essas bolhas foram produzidas pela ação da enzima catalase. Então, isso aqui confirma para mim que é um estáfilo? Confirma sim, pessoal. Isso confirma que é um estáfilo, tá bom? Vou trocar de luva, porque eu vou agora mexer com outras coisas, tá? No laboratório você pode se perguntar assim, e aí, no laboratório eu preciso ficar trocando de luva o tempo todo? Não, gente, eu não acho necessário, tá? Fiquem tranquilos. Eu tô trocando aqui porque eu tô mexendo com muita coisa e pode ser que eu tenha me desatentado, tenha batido em algo, tá? Então, eu tô evitando a fadiga. A identificação de gram-positivos, ela não é somente isso, né? Quando você tem um gram-positivo, você pode, obviamente, fazer outras provas. No caso, para confirmar que tipo de Staphylococcus é, eu tenho 2 possibilidades neste caso aqui. Isso é um Staphylococcus, nós já confirmamos, porém ele não é beta-hemolítico, então ele provavelmente não é um Staphylococcus aureus. Logo, eu posso pensar num outro Staphylococcus coagulase negativa, porque Staphylococcus aureus é coagulase positiva. Mas você poderia fazer a prova da coagulase, que se der positivo é aureus e se der negativo é um não aureus. Aí dentre eles tem epidermide, saprofite, enfim, vários outros, né?
E você pode também fazer a prova do manitol, porque se fermentar o manitol, provavelmente é aureus. Se não fermentar, é um outro Staphylococcus mesmo, tá bom? Então, essas são as provas que a gente pode identificar aqui, os principais Staphylococcus, pelo menos, tá bom? Vamos pensar agora no nosso outro exemplo aqui, que era uma Kleb, né? Isso aqui é uma Klebsiella, porém eu preciso confirmar. Como que seria o procedimento? Opa, fiz o semeio ontem, hoje eu já tenho o resultado, tá aqui. Eu já suspeito que é uma Klebsiella. Qual é o procedimento? O procedimento aqui é bem simples, gente. Se você tem uma suspeita e você sabe quem a bactéria é, por exemplo, nesse caso, eu suspeito de Staphylococcus. Aqui eu sei que é um Staphylococcus. Então, qual é o próximo passo? Fazer o antibiograma para bactérias gram-positivas. É assim que funciona. Fazendo o antibiograma diretamente já, sem muito mistério. Aqui, suspeito de uma Klebsiella, qual é o procedimento? Fazer o antibiograma para Enterobacterales. Como assim? O BRCast nos dá as orientações para fazer o antibiograma já nesse momento, tá? Então, eu suspeito que isso é uma Klebsiella. O que eu tenho que fazer? Provas bioquímicas para identificação dela. E aí a metodologia que você vai usar é indiferente, eu vou mostrar também, mas a metodologia é indiferente. Por que é indiferente? Porque você pode usar provas bioquímicas tradicionais, como essas, como eu fiz e como as que eu vou mostrar para você ver, tá bom? Aqui tem provas bioquímicas de diferentes bactérias, tá? Mas você pode usar, por exemplo, painéis, como o próprio Bactray. Para quem não conhece, o Bactray é um painel que você utiliza para fazer a identificação de bactérias. Esse painel ele funciona assim: você faz uma suspensão da bactéria e coloca aproximadamente 100 microlitros em cada um dos poços, tá bom? 100 microlitros em cada um dos poços. Aí você guarda isso aqui na estufa, seguindo as orientações do fabricante. 24 horas depois ele vai ficar todo coloridinho, porque vai haver reação bioquímica, afinal esse pó que tem aqui dentro também são meios de cultura. E quais são os meios de cultura, gente? Ó, aqui tem ONPG, aqui tem fenilalanina, aqui eu consigo fazer a prova do indol, tem o citrato, tá? Aqui é citrato, ó. Eu tenho a ureia, eu tenho a prova do H2S, tá? Eu tenho as descarboxilases, né? A arginina, a ornitina, a lisina, eu tenho basicamente todas as principais provas bioquímicas aqui. Então, eu faço uma diluição da bactéria, pego a bactéria aqui, suspendo numa solução, né, salina ou aquosa, e nessa solução ela tem que estar na mesma escala do antibiograma, que é o 0,5 de McFarland, tem que estar levemente turva. A partir desse momento eu coloco 100 microlitros em cada um dos poços, levo na estufa, 24 horas depois eu faço uma interpretação aqui através de um painel digital. Isso aqui é muito legal porque facilita muito o nosso dia a dia. Eu vou compartilhar com vocês, vocês vão ver a partir de agora, tá? Mais ou menos um resumo de como que isso funciona, né? Eu não posso usar esse Bactray aqui porque ele está vencido há muito tempo, ó. 14/7/2023, ele está muito vencido, tá bom? É óbvio que para a aula eu poderia usar, mas como eu estou processando a amostra da vida real, eu não vou perder tempo semeando num meio de cultura que está vencido há muito tempo. Então ele está vencido, a gente usa aqui apenas para mostrar, para demonstrar, mas isso aqui é uma amostra real que será processada, ela nunca foi mexida, tá vendo? Ó? Essa amostra nunca teve uma alça raspada daqui, então eu preciso processar ela normalmente, tá? Então aqui eu não vou fazer nada com ela, com esse meio de cultura vencido, tá bom? Como que funciona o Bactray? Já falei, né? Só que de forma resumida, ele funciona assim. Você faz essa diluição, como eu mostrei, como eu falei agora há pouco, e depois você vai levar essa bactéria, né, esse painel, depois de reagido, ou seja, depois que ele já mostrou todas as cores ali, depois que houve todas as reações bioquímicas, eu vou levar para um sistema que o próprio fabricante disponibiliza, né? Nesse sistema eu vou fazer a indicação das cores. Por exemplo, o poço 1 ficou dessa cor, o poço 2 ficou daquela, o poço 3 daquela. Então eu vou fazendo indicações visuais e vou colocando essas indicações visuais no sistema. E automaticamente esse sistema vai me dizer, né,
que bactéria é aquela com base na probabilidade de um banco de dados que aquele sistema usa, tá bom? Então, diante disso, ele me dá várias posições, né? Ó, por exemplo, aqui você está vendo que ele já disse que bactéria é essa com uma assertividade bem alta, baseado no quê, né? Baseado exclusivamente nas reações bioquímicas. Então, independente do método que você usa, seja o Bactray ou provas bioquímicas como essas aqui, ou até mesmo a automação pelo Vitek, por exemplo, você vai ter o mesmo padrão. Como que funciona, então, as provas bioquímicas num Vitek da vida? Vamos compartilhar agora, só para você ver rapidamente, enquanto eu vou comentando, como que funciona o Vitek. Pode liberar. O Vitek, ele funciona assim, olha que legal. Isso aqui é uma aula da nossa pós-graduação, onde nós fizemos uma visita técnica, né, digital, virtual, no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado, para mostrar para os nossos alunos como que funcionava o Vitek, né, como que funcionava ali a rotina deles no dia a dia. E através dessa visita nós mostramos como que o Vitek ajudava na rotina da microbiologia. Por exemplo, nós mostramos o passo a passo, né? O Vitek funciona um pouco parecido, a diferença é que ele é automatizado. Vamos explicar. Nós fazemos uma diluição da bactéria numa solução salina padronizada, né? Então é uma solução num padrão 0,5 de Macfarlane. Esse padrão ele pode ser visual ou ele pode ser feito utilizando um equipamento, né? De medir a turbidez ali, a densidade de quantidade de bactérias ali, né? E após esse momento, eu preciso pegar essa solução, coloco numa rack e essa rack ela fica disponível para que eu coloque os cartões. O que são os cartões? Imagina que você tem um cartão onde ele tem essa cânula, olha a cânula, e essa cânula ela é responsável por pegar aquele líquido que está ali dentro, né? E aquele líquido vai ser empurrado para dentro dos cartões e o cartão vai ser 100% completo, né, com aquela diluição de bactérias. Como que isso funciona? Quando você coloca dentro do aparelho, ele faz isso por pressão, né? Então, a pressão do aparelho empurra a água, né, essa diluição para dentro dos cartões e faz com que os cartões sejam cheios de bactérias. E como que eu escolho esses cartões, professor? Os cartões eles são escolhidos de acordo com a bactéria que foi isolada. É por isso que é importante e é por isso que a gente bate tanto na tecla de você saber as características das colônias, porque na rotina muito corrida você não tem como ficar fazendo GRAM de todas as bactérias. E o Vitek, assim como as provas bioquímicas manuais e assim como qualquer outro método de identificação, ele é GRAM dependente. Por que GRAM dependente? Significa dizer que ele depende do GRAM para poder fazer a identificação. Se for GRAM positivo, ele usa um conjunto de provas. Se for GRAM negativo, ele usa outro conjunto de provas para analisar as reações e baseado num padrão, né, bioquímico também, ele faz a identificação a partir de feixes de luz que passa ali, né, nos cartões, que os cartões têm uns buraquinhos transparentes, passa um feixe de luz ali e mede a atividade metabólica da bactéria. E após medir essa atividade metabólica, nós conseguimos ver na prática, através desse banco de dados que o sistema tem, né? Nesse caso eu estou mostrando o Vitek, mas existem vários outros, né? O Microscan, né? Existe o Walkway, existe o Phoenix, existem muitas outras possibilidades de fazer identificação automatizada, mas basicamente as principais automações utilizam o perfil metabólico das bactérias para identificar. É claro que eu não estou falando de MALDI-TOF, eu estou falando de automações para identificação através de métodos bioquímicos. Eu acho que eu posso classificar dessa forma. E aí você precisa entender que todas essas automações utilizam basicamente as mesmas provas bioquímicas. Então, por exemplo, ao invés de eu ficar me preocupando em fazer a identificação manualmente, o equipamento faz para mim. Então, funciona mais ou menos assim, tá? Agora, eu quero mostrar para você como que seria a identificação a partir das provas bioquímicas manuais. Por quê? Vou falando enquanto eu vou pegar minhas provas, porque eu esqueci elas lá. Essas aqui são as reações realizadas. Eu quero mostrar as reações, eu quero mostrar os meios de cultura, né, a gente fazendo ali na prática.
Eu vou escolher as principais provas bioquímicas. E por que eu não mostro, né, para vocês, já que eu estou indo lá? Eu vou mostrar, porque aqui é um plantão e a vida é assim, na prática mesmo. Olha aqui que legal. Aqui nós temos uma geladeira, eu tinha deixado ela aberta já, tá, pessoal? E aqui nós organizamos mais ou menos assim. Nós temos tubos, né, que são preparados previamente para fazer a identificação. Então, por exemplo, aqui eu tenho agar citrato, aqui eu tenho agar TSI, tenho 2 porque nós usamos muito, né? Aqui eu tenho agar sim, agar ureia, caldo malonato, caldo lisina e tem vários outros também, só que eu estou mostrando os principais porque são eles os que nós vamos usar na nossa aula de hoje, tá bom? Então imagine que eu vou escolher provas bioquímicas para fazer a identificação de enterobactérias, tá? Por quê? Porque uma Klebsiella é um bacilo gram-negativo fermentador. Se ele é um bacilo gram-negativo fermentador, significa dizer que eu vou utilizar provas bioquímicas para esse grupo de bactérias. E quais são essas provas? Geralmente, existem outras, tá? Mas geralmente nós usamos o citrato, TSI, agar sim, agar ureia, certo? Caldo malonato e, por fim, caldo lisina. Nós colocamos sempre nessa ordem, tá? Ah, mas e se eu quiser outra ordem? Não tem problema. Acabei de falar, nós colocamos nessa ordem para facilitar a nossa identificação. Mas por quê? Vou explicar para você mostrando na tabela, tá? Eu quero que você entenda que quem cria as regras do seu laboratório é você. Vou só fechar aqui a nossa portinha e vou voltar com vocês aqui para dentro do laboratório, tá? Vou só ajustar a câmera de novo. Eu vou explicar em detalhes por que nós utilizamos as provas bioquímicas nessa sequência, tá? Isso vai facilitar e vai dar um boom na sua cabeça. Eu quero que você entenda da forma mais prática possível e não saia daqui com dúvida nenhuma. Vou voltar para nossa tela, tá? Vou voltar para o nosso quadro. Eu preciso explicar isso para vocês para facilitar o entendimento. Aqui eu quero mostrar para vocês, vou compartilhar a tela, só um segundo, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó, eu vou cadê? Aqui, pronto, vocês já estão vendo a minha tela. Aqui no nosso livro eu vou dar um exemplo de identificação de enterobactérias, tá bom? E vou aproveitar para explicar a tabela de identificação bioquímica, mostrando também as provas aqui, tá bom? Vamos mostrar tudo na prática. Nesse livro de identificação, nessa pequena tabela, isso aqui não é nem um livro, é uma tabela onde eu mostro as principais provas bioquímicas utilizadas para a identificação das enterobacterales. Lembre-se que existem várias bactérias e para isso eu tenho que fazer provas bioquímicas. Como eu tenho uma Klebsiella, teoricamente falando, né? Teoricamente falando por quê? Porque tem dúvida? Não, porque eu sei, eu estudei e teoria, tá? Estudei a teoria. Na teoria eu sei, me disseram que Klebsiella é um bacilo gram-negativo fermentador. Todos os bacilos gram-negativos fermentadores, eles são classificados numa ordem de bactérias chamadas de enterobacterales. As enterobacterales, as principais pelo menos, estão nessa tabela aqui que eu estou rabiscando para vocês verem. Vou até aumentar o traço do meu rabisco para facilitar e para vocês verem melhor. Então eu já sei que as principais enterobacterales estão aqui. Por exemplo, Citrobacter, Edwardziella, Enterobacter, Escherichia coli, Shigella, Hafnia, Klebsiellas, Morganella, Proteus, Providência, Salmonella, né? Yersinia. Todas essas são enterobactérias, né? São enterobactérias, são bactérias que fazem parte de diferentes famílias da ordem das enterobacterales. Isso daqui é muito complexo para a gente falar aqui. Nós estamos pensando em identificação. Vamos facilitar a nossa vida simplificando. Então, como que nós vamos simplificar? Entendendo sobre a identificação, partindo do princípio que nós interpretamos o crescimento microbiano e nós sabemos que isso é suspeitamos de que isso seja uma Klebsiella. Ah, mas e se não for uma Klebsiella, meu querido? Ele pode até não ser uma Klebsiella, mas ele é uma enterobactéria, porque a colônia é muito grande e ela é muito mucoide. Ah, mas quem seria outra bactéria mucoide igual a Klebsiella? Você pode ter uma Enterobacter. Enterobacter é mucoide também, pode se apresentar mucoide. E eu já vi até Escherichia coli mucoide. Então, a gente tem muitas piadas internas aí
para resolver, né? Então, como que funciona a identificação? Vou voltar para a pergunta que eu fiz. Por que eu coloquei os tubos nessa ordem? Agar-citrato, agar-TSI, agar-sim, ureia, caldo malonato e caldo lisina. Porque na minha tabela, a tabela que nós preparamos, está exatamente na mesma ordem. Ó, o agar-citrato, vou dar uma engrossada nesse pincel que ainda está meio fino, né? Ó. O agar-citrato, o agar-TSI. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar de outra cor que vai ficar ainda mais legal. Ó, o agar-citrato, agora sim, o agar-TSI, né? O agar-sim, ureia, malonato. Aí na tabela tem arginina, lisina, ornitina, fenilalanina, mas nesse caso eu usei apenas a lisina, tá? Por quê? Desculpa, mas não é grosseria, é porque eu quis. E outra, porque não tinha no laboratório, né? Então eu não vou deixar de fazer. Então, o que significa esses números nessa tabela? Eu vou explicar e vou tentar fazer da forma mais descomplicada para que facilite o entendimento. Isso aqui envolve matemática e muitas pessoas, se falar matemática, ela já fica travada. E eu não quero que você trave no meio da nossa aula, eu quero que você relaxe. Então, respira, porque é matemática, mas já foi feito pela gente. Eu vou explicar. Vamos imaginar que vários cientistas extremamente dedicados no mundo inteiro resolveram selecionar a nível mundial várias cepas de bactérias que foram identificadas. Então, eles descobriram, por exemplo, que de todas as Escherichia coli do mundo inteiro que foram testadas para citrato, apenas 1% delas deu positivo. O que isso significa dizer? Significa dizer que de todas as Escherichia coli do mundo que foram testadas nesse estudo, apenas 1% delas era capaz de utilizar o citrato de sódio como única fonte de carbono para produzir energia. Obviamente, se eu tenho uma bactéria que não utilizou, ou seja, que é citrato negativo, as chances de ser uma Escherichia coli aumenta. E é aí que nós vamos partindo para as próximas provas. Deu para entender? Eu vou dar um exemplo na prática, porque eu gosto de prática. Ó, esse citrato deu positivo, ele está azul. Ah, mas só porque mudou a cor? Citrato azul significa dizer que a bactéria que eu semeei ali conseguiu utilizar o citrato de sódio como única fonte de carbono para produzir energia. Então, citrato positivo é azul, então citrato azul é indicativo de citrato positivo. Existem exceções, a literatura nos diz isso através do livro chamado Kuhnemann, né? O livro do Kuhnemann, ele fala assim, olha, às vezes a bactéria cresce no agar-citrato, cresce no bisel, ou seja, cresce na base, no bisel aqui, ó, na superfície do bisel, mas ela não consegue mudar, né, produzir substância suficiente para mudar o indicador de pH e a cor do meio ficar azul. Portanto, este livro orienta que se houver crescimento no bisel, mas o meio de cultura não mudar de verde para azul, você também deve considerar positivo. Minha cabeça explodiu, né? É assim mesmo. As coisas, elas, né, têm nuances e a gente precisa entender que metabolismo é algo muito complexo. Todo citrato positivo é azul? Não. Citrato positivo é quando ele fica azul e citrato positivo é quando houver crescimento no bisel, tá bom? Mas eu vou dar um exemplo aqui, ó. Esse citrato foi positivo. Então, que bactéria é essa? Aqui, não sei, vamos investigar. Quais são as bactérias que têm citrato positivo? Olha, quase 80% dos Citrobacter, neste caso 90%, que são espécies diferentes. Ó, as Klebsielas, ó, Enterobacter também, né? Ó, todas as Enterobacter são citrato positivo. Klebsiella, citrato positivo aqui também. Então, eu tenho que buscar afunilar, né? Afunilar este processo de identificação. Então, a partir de agora, vocês vão ver apenas a minha tela, porque eu vou mostrar para vocês em detalhes assim. Vendo a minha tela e eu venho aqui com um tubo para dar detalhes também para vocês, tá? Então, o agar-citrato já sabemos, né? E o agar-TSI? No agar-TSI nós temos 3, possivelmente 4 provas para fazer, né? Eu posso verificar se a bactéria produziu gás, eu posso verificar se a bactéria fermentou lactose ou sacarose, porque é confuso um pouco, mas eu posso verificar se a bactéria também produziu H2S. Tudo
num único tubo, que é o tubo do TSI. Aqui tem 3 tipos diferentes de açúcar, tá? Nesse meio, se a bactéria, por exemplo, fermenta a glicose, o meio vai ficar de uma corzinha lá embaixo, né? Olha só como é que ela fica, ó. Aqui eu tenho uma bactéria que fermentou lactose, fermentou sacarose, né? Fermentou glicose lá embaixo, produziu bolha de gás, ó, isso aqui embaixo, esse espaço que tem aqui, ó, foi bolha que foi produzido, tá bom? E a bactéria deixou o meio que era vermelho, ó, o meio originalmente era vermelhinho, meio alaranjado, e ele ficou agora amarelado, né? Então a bactéria fez isso com esse meio de cultura. Então é assim que nós seguimos o processo de identificação e é assim que essa tabela funciona. Ela é utilizada como probabilidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho um citrato que é positivo. Se o próximo tubo da minha série for um TSI e eu vejo que a bactéria produziu gás, fermentou glicose, lactose e sacarose, eu vou usar essas provas bioquímicas. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho Klebsiella, tá vendo Klebsiella pneumonia? Ó, ela produz gás, 97% das cepas, aqui ó, produz gás, ela fermenta lactose, ela fermenta sacarose também. Então, até então, a responsável por essa infecção pode ser Klebsiella, mas também pode ser Enterobacter, ó. Elas têm as mesmas características aqui, né? Então, eu tenho 2 suspeitas. E assim, eu vou afunilando ao ponto de encontrar o culpado por esse crime, que é uma infecção. Aqui a gente está sendo literalmente meio CSI, tá? Aí eu vou fazendo as próximas provas bioquímicas. Por exemplo, a próxima prova bioquímica que eu tenho aqui é o agar-sim. Tava tentando lembrar o nome, né? É o agar-sim. O agar-sim, ele tem 3 provas bioquímicas aqui também. Quais são essas provas bioquímicas? Ó, agar-sim. Ele tem o indol, ele tem a motilidade e ele tem o H2S. O que significa cada um desses? Indol é um gás que as bactérias produzem. Eu vou colocar o reativo de Kovacs dentro desse tubo. Se ele ficou rosado, indica que a bactéria produziu gás indol. Por exemplo, nesse caso, ó, o indol deveria ser negativo, porque a Klebsiella pneumonia é indol negativo. Ela também não é móvel, 0% das Klebsiellas pneumonias são móveis, né? Então, assim, não tem a possibilidade de eu ter uma Klebsiella pneumonia móvel, tá? E aqui também não produz H2S, ó. Então, eu vou seguindo o fluxo até, como eu já falei, tá ficando cansativo, né? Até afunilar e encontrar o culpado, tá bom? Vamos seguir fazendo as provas bioquímicas de acordo, então, para que vocês possam entender o fluxo de trabalho, porque eu quero que vocês saibam todo o procedimento e como que tudo é feito dentro do laboratório. Nós vamos agora fazer as provas bioquímicas, vamos voltar para as 2 câmeras, pronto, para vocês entenderem como que as provas bioquímicas são feitas e são realizadas dentro do laboratório, tá? É muito simples. Eu vou pegar uma alça bacteriológica, eu vou deixar aqui apenas tubos estéreis, tá? Aqui, cadê? Esse aqui, 1, 2, ó, esse aqui tá usado, pronto. Esse aqui também tá usado, ó. Esses são os tubos que eu vou utilizar para fazer as minhas provas bioquímicas. Para nossa aula não demorar, eu vou fazer rapidinho e vou explicando também. Vou pegar uma alça bacteriológica estéreo, não vou tocar nela, tá? Você pode usar o bisel ou a ponta, tá? Eu gosto de usar o bisel porque facilita na hora de fazer a semeadura, tá bom? Começando pelo citrato, eu vou pegar um tico da colônia, mas é bem pouco mesmo, é só triscar. Eu não posso colocar muita colônia, tá? Então você só trisca, ó. Triscou, você vem aqui, ó, e passa no bisel. Ó, passei no bisel. Bem simples, ó. Fiz um estreamento no bisel, fecho e vou para o próximo tubo. Cuidado para você não rasgar os tubos e acabar contaminando um com o outro. O único tubo que pode ser rasgado são esses 2. O TSI e o H-Sim, a gente precisa fazer um pique. O que é esse pique? Vou explicar, ó. Você vai pegar aqui a bactéria de novo e no caso do HTSI, você vai fazer esse pique aqui, ó. Ó, furei lá no fundo, tá vendo que ela tá lá no fundo, ó, furei e ao tirar eu passo no bisel. Por que eu faço isso? Ó, a reação da glicose acontece na parte de baixo, porque ela é anaerobiose, tá? Eu preciso de fazer a reação da glicose
em ambiente anaeróbio. Aqui embaixo não tem ar. Por que em ambiente anaeróbio? Porque a glicose é fermentada em anaerobiose. E assim eu consigo ver um resultado positivo de produção de gás. Ó, aqui eu tenho produção de gás. Então eu consigo analisar isso a partir da produção de gás, tá? Isso aqui é muito importante. O próximo meio que eu faço um furo é o agar-sim. E por que eu faço um furo no agar-sim? Agar-sim, sim significa sulfeto, indol e motilidade. Isso significa dizer que eu tenho que estudar a produção de sulfeto. Ó, você faz o risco aqui, ó. Um risco não, né? Só fura, ó. Vou fazer de novo, só para vocês verem, ó. Que eu estava fazendo do lado errado, ó. Você centraliza o tubo e faz um furo, ó. Fez o furo, tira retinho, ó. Por quê? Sim significa sulfeto, indol e motilidade. Então, eu vou analisar se a bactéria produz o sulfeto de hidrogênio. Eu vou analisar se a bactéria produz o gás indol. E eu vou analisar se a bactéria é móvel. Quando a bactéria for móvel, o meio de cultura que está translúcido, ó, ele está translúcido. Se ela for móvel, não é o caso dessa que eu peguei como exemplo. Deixa eu ver se tem alguma móvel aqui para vocês verem, tá? Ó, essa aqui é um móvel, ó. Consegue perceber que apesar desse meio estar bem clarinho, mas está turvo, ó. Essa turbidez dele indica que a bactéria é móvel, tá? Acabei de encostar minha luva bem aqui, ó. Contaminei minha luva, vou trocar, tá, pessoal? Ó, aqui ela tá turva. Essa turbidez indica que essa bactéria é móvel. Vou trocar minha luva, gente, porque eu acabei de encostar na alça. Já tirei uma, já vou colocar outra, tá? Muito importante ficar atento ao procedimento, gente. É muito fácil de você contaminar o material, é muito fácil de você contaminar a superfície, a bancada, se você não estiver atento. Inclusive, ó, minha máscara tá baixada, né? Me desculpem, é porque é muita coisa ao mesmo tempo, tá? Acontecendo, né? Pronto, coloquei outra luva aqui e vamos continuar. Depois do agar-sim, eu vou até pegar uma alça nova, né? Depois do agar-sim vem o agar-ureia, né? Então eu vou pegar de novo um pouquinho da minha colônia e vou passar na ureia. O que é esse meio de cultura? A ureia é um meio de cultura que é muito utilizado para a identificação de bactérias e de leveduras também, tá? Ó, eu faço o estreamento aqui, ó. Por quê? Porque eu quero saber se essa bactéria tem a enzima urease. A enzima urease, ela, se ela estiver presente na bactéria, ela vai usar a ureia que está aqui nesse meio, e usando a ureia ela vai liberar amônia, né? Vai liberar um pouco de água também, e essa reação vai mudar o pH do meio, porque ele vai ficar ácido, e ao mudar o pH do meio, ele vai ficar rosa. Olha uma ureia positiva aqui, ó. Ó, ureia negativa e ureia positiva. Ah, professor, você não mostrou o TSI, não mostrou o TSI, eu vou mostrar para vocês verem. Eu vou descartar essa alça, porque eu vou mostrar para vocês verem. Ó, isso aqui é um TSI positivo para várias reações, né? Ó, por exemplo, ó, esse TSI aqui, ó, ele é sem semeio, não houve semeio, tá? Esse aqui é um TSI que houve produção de H2S e eu vejo a produção de H2S também no agar-sim. Olha que legal essas dicas aqui, ó. Aqui eu tenho 3 meios de cultura com as mesmas características, ó. Produção de H2S, produção de H2S, tá bom? Então eu tenho essas características nos 2 meios para analisar. Aqui, como é que eu sei se ele fermentou a glicose aqui embaixo, já que eu não sei se o meio ficou amarelo ou não? Existem formas de saber. E há um consenso que fala assim, olha, se a bactéria produziu H2S, as bactérias que produzem H2S, como Proteus, Providência, Morganella, elas são do grupo das enterobactérias. Sendo do grupo das enterobactérias, elas vão fermentar a glicose. Então, como que eu consigo comprovar isso? Vamos liberar um vídeo que mostra esse processo acontecendo. Nós fizemos aqui no laboratório um ensaio fotográfico de várias bactérias que produziam diferentes reações bioquímicas, que evidenciavam diferentes reações bioquímicas. E o objetivo era fazer você entender mesmo que ela primeiro fermenta a glicose e depois produz H2S. Olha esse vídeo. Olha essa bactéria produzindo primeiro, né? Ele primeiro fermenta a glicose no TSI, aí produz bolhas e por último é que ela
produz o H2S. Então nós provamos para você o que é o consenso que eu acabei de falar. Proteus, Providência e Morganella são bactérias do grupo das Enterobacterales que fazem isso. Elas primeiro, como vocês estão vendo nos vídeos, né, repetidamente, ó, a gente está mostrando para você realmente entender. Primeiro, ela deixou o meio de cultura amarelado e depois ela produziu o H2S. Muito legal isso, né, gente? É prático demais. Os próximos meios são o caldo malonato e o caldo lisina. Esses aqui, gente, são muito simples e você vai trocar de alça, tá bom? Porque você não pode contaminar um caldo com o outro. Peguei um pouquinho da bactéria, joguei aqui dentro do meu caldo, jogo lá dentro e mexo, certo? Aí você ou troca de alça ou usa o outro lado da alça. Ó, posso usar, tá bom? A bolinha da alça. Só que você pega pouca bactéria, não pega muita não, tá? Ó, é só um tico mesmo. E agora você faz o semeio aqui. Isso vai me mostrar se a bactéria é capaz de utilizar o malonato de sódio como única fonte de carbono para produzir energia, no caso do caldo malonato, e vai me mostrar se a bactéria é capaz de descarboxilar o aminoácido lisina. Então isso a gente faz para fazer a identificação de uma enterobactéria. Todas essas provas bioquímicas estão em outros painéis, né? Como no caso do Rugai, no caso do Bactray. E como que funciona o Rugai? Vou explicar um pouquinho para vocês entenderem. O Rugai, ele segue basicamente as mesmas regras, né? O H-Rugai, vamos liberar uma ilustração aqui, né? Um videozinho para você ver resumido enquanto eu vou contando a história dele. O H-Rugai, ele é um conjunto de reações bioquímicas. Eu não posso mostrar ele aqui na bancada porque eu não tenho, né? Os meios de cultura de Rugai que tinha aqui, eles estavam perto de vencer, então nós usamos todos para poder não deixar vencer. Como no caso do Bactray, né, que acabou deixando vencer há muito tempo atrás, há 2 anos atrás. Só que como é difícil da gente conseguir ele aqui, e ele passou um tempo sem ser fabricado, no caso do Bactray, por conta de um problema na Anvisa, ele acabou ficando indisponível no mercado, a gente nunca mais comprou, né? Acabou ficando só com a prova bioquímica isolada mesmo. Então, como que funciona o Rugai? O Rugai funciona como um conjunto de provas bioquímicas num único tubo. Nele, você tem um tampão que separa uma parte do meio de cultura, que é uma parte semissólida, né, para uma parte sólida. Então, ali você tem várias reações acontecendo. Você tem, basicamente, as principais reações que nós mostramos aqui. Lá você tem motilidade, você tem citrato, você tem ureia, você tem lisina, tem Rugai com lisina, né? Então, você tem indol na tampa do Rugai. Então você consegue, através, do jeito que a gente está mostrando, tá muito bonito, né? Você consegue, através do Rugai, identificar grupos diferentes de bactérias. Você consegue ver a produção da fermentação da lactose, da glicose, perdão, né? Você consegue ver a produção de H2S, você consegue ver a ureia, você consegue ver basicamente todas as principais reações. E uma das dúvidas que eu mais recebo, não só nas aulas da nossa pós ou do Microlab Academy, é assim: professor, o meu Rugai ele ficou um pouquinho amarelado, mas não ficou muito, né? Olha, ele ficou um pouquinho rosa, mas não ficou muito, não ficou todo rosa, né? Então, por quê? Eu considero positivo ou negativo? Gente, você tem que lembrar que, assim como os seres humanos, as bactérias são muito chatas. E elas têm um metabolismo muito complexo. Tem gente que gosta de carne, tem gente que não gosta. Tem gente que toma leite e por conta da lactose não consegue, tem intolerância, começa a flatular, né? Soltar uns puns. São os gases que as bactérias soltam que estão no nosso intestino, né? Então, imagina, as bactérias elas interagem com os alimentos e essa interação é evidenciada fenotipicamente através das reações bioquímicas. As reações bioquímicas nada mais são do que um conjunto de fenótipos acontecendo ao tempo todo. É gás para cá, é gás para lá, é produção a motilidade acontecendo, enfim, existem várias outras estruturas ali do metabolismo da bactéria que nós ainda nem conhecemos, né? Então ele é muito complexo e é por isso que às vezes você não pode tratar a microbiologia como matemática, como 100%. As chances nunca são 100%, né? A gente fala, eu tenho certeza, mas as chances nunca são 100%. A gente precisa ficar ciente disso, tá bom? Então, me avisem se vocês estão gostando.
Tá dando para entender? Estão conseguindo contemplar como que funciona uma rotina dentro do laboratório? É possível aprender através de um método como esse, o VPL 360? Porque literalmente a gente está te mostrando tudo dentro do laboratório, né? Eu estou querendo que você me diga nos comentários ou no chat, né? Se você está conseguindo entender como que a microbiologia pode ser facilitada ou aprendida ou descomplicada através de aulas como essa. Me avisem que se vocês estão conseguindo entender, por favor. E se tiverem dúvida, nossa equipe está aqui para ajudar vocês também respondendo as dúvidas de vocês. O próximo passo do processo de identificação é a realização do antibiograma. Para fazer o antibiograma, nós precisamos saber quem a bactéria é, ou, no mínimo, suspeitar fortemente. Quando nós sabemos quem a bactéria é, ou suspeitamos fortemente, nós podemos diminuir o tempo de demora para a liberação desse laudo. Às vezes, precisa-se de 5 dias, de 3 dias, no mínimo, né? Mas a gente consegue diminuir ainda mais, de forma manual, mas bem atento aos resultados preliminares, né? Então, por exemplo, neste caso, eu tenho uma Klebsiella, eu tenho certeza que isso é uma Klebsiella. Sabendo que isso é uma Klebsiella, né, suspeitando fortemente, eu fiz provas bioquímicas, mas eu vou já conseguir fazer o antibiograma, porque se eu suspeito que é Klebsiella, eu vou nas tabelas do BRCast e eu já faço a escolha dos antibióticos baseados nisso. E eu vou mostrar para você como funciona a escolha dos antibióticos e a partir de agora nós vamos um pouquinho para a teoria aqui para você ver como isso funciona. Não desanime, é teoria lá para você ver o antibiograma, mas depois nós vamos vir para cá para interpretar o antibiograma que está aqui e para realizar também, porque existem várias formas de fazer o antibiograma e eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, eu preciso fundamentar como que é feito a escolha dos antibióticos e vou dar dicas sobre o BRCast também. Então eu vou pegar aqui o meu laudo, a minha lousa mais uma vez, e vou mostrar para vocês a partir de agora como que funciona o BRCast. Vamos lá. Mostra isso, divide a tela. Vamos lá, olha só. Esse é o site oficial do BRCast. O que é o BRCast? O BRCast é um comitê brasileiro que padronizou, né, os mecanismos para testagem, né, dos antibióticos, para fazer o famoso TSA, né, o teste de sensibilidade aos antimicrobianos. E o BRCast padroniza isso de acordo com uma seleção, né, de antibióticos utilizados em diferentes tipos de rotinas, sobretudo também padronizando as metodologias. O que isso significa dizer? Significa dizer que esse documento parece complexo, significa dizer que muita gente odeia ele, confunde ele, que se perde nele. E essa loucura desse documento é tão grande que nós fizemos só um curso só para falar de antibiograma e BRCast, está até aqui na nossa plataforma. Esse curso fala só sobre antibiograma e BRCast. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é explicar como que é feito a interpretação, como que o antibiograma é feito e como que a interpretação também é feita. E como que escolhemos os antibióticos. Primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar no site do BRCast e aqui você vai ver que ele tem tabelas para bactérias, olha aqui, ó, bactérias, fungos, né, e para a área de medicina veterinária, tá? Tem padrão para as principais, eu diria. Aqui nós precisamos trazer uma âncora, que é o quanto que esse comitê é importante para o Brasil, né? O Brasil, ele sempre usou documentos do CLSI, que é um comitê americano, e usou documentos do EUCAST. Querendo ou não, o BRCast é uma tradução, mas ela é adaptada para a nossa realidade, especialmente pensando em padrões epidemiológicos, os dados ECOF, que é, eu diria que os dados ECOF, eles são pré-pontos de corte. Não sei se eu posso estar falando alguma bobagem. Se tiver alguém da área, pode até me corrigir, não tem problema. Mas todos esses dados, eles são extremamente fundamentais para padronizar o antibiograma no nosso país. Então, sinceramente, fico muito orgulhoso em saber que nós temos um comitê próprio e que ele é extremamente atento às demandas mundiais e que considera a epidemiologia do nosso país, que é continental.
Então, aqui nós temos as tabelas de ponto de corte, instruções e outros documentos. Clicando nessa parte, você vai ter as tabelas de pontos de corte. Eu vou baixar, né? Eu vou abrir ela aqui. Ué, não está abrindo por quê? Deixa eu ver. Ah, agora abriu, eu estava carregando, agora que eu vi. Ó, a tabela do BRCache, ela é aparentemente confusa, porque ela precisa... Não é que ela é confusa, muito pelo contrário, na minha opinião. Mas é porque muitas pessoas acham ela confusa porque ela tem muitas informações. Mas é porque, imagina um país desse tamanho. Na sua cidade, você pode fazer antibiograma automatizado. Mas, em outra cidade, pode utilizar disco de fusão, que é o quê? Usar os antibióticos isoladamente, como esse caso aqui. Então, às vezes tem cidade que tem laboratórios, né, inclusive a maioria, que usa os antibióticos assim, nos frascos, e escolhe os antibióticos e coloca no meio de cultura. Já tem outros laboratórios que conseguem usar painéis como esse, né? Um painel onde ele coloca todos os discos de um determinado grupo de bactérias já direto no antibiograma para fazer. Então, ele precisa considerar muitos contextos, e por isso que esse documento é assim. Mas como que funciona, então, a escolha dos antibióticos? Primeira coisa é, que bactéria você tem nas mãos? É uma Klebsiella, como o nosso exemplo? Eu tenho que puxar a minha teoria, né? A teoria diz para mim que Klebsiella é um bacilo gram-negativo fermentador, que faz parte do grupo, né, de famílias que estão dentro da ordem das Enterobacterales. Então eu vou na tabela das Enterobacterales, tá? Eu não vou explicar esse documento, para isso a gente tem conteúdo aqui já no canal, tem curso, né, específico para isso, então eu vou dar o exemplo aqui para a gente focar na nossa aula. E aqui, já na tabela das Enterobacterales, eu vou focar agora nos antibióticos disponíveis para uso. E quais são os antibióticos disponíveis para o uso? Vamos entender essa tabela apenas para você entender o contexto, tá? Vou pegar aqui o meu pincelzinho amarelo, né? Acho que é amarelo isso, para você entender. Ó, imagina que eu tô com uma Klebsiella, né? Klebsiella é uma Enterobacterales, então beleza. Qual é o método que eu uso no meu laboratório? É a disco de fusão? Se for disco de fusão, eu vou usar esses pontos de corte como padrão. Agora, se eu uso no meu laboratório a microdiluição, ou seja, perdão, eu falei trocado, né? Perdão. Esse aqui é a microdiluição. Esse aqui é a disco de fusão, perdão, tá? Se eu tenho no meu laboratório os antibióticos para fazer a disco de fusão, eu vou fazer a leitura das medidas dos diâmetros dos halos. E para isso eu vou usar essa coluna. Se eu tiver disco para usar no meu laboratório a microdiluição, eu uso essa coluna, tá? E aí eu tenho padrões específicos. Por exemplo, se você tem um antibiótico que não tem padrão de leitura, como que eu sei? Você vai olhar os diâmetros. Se tem números ali, se tem orientações, você consegue utilizar aquele antibiótico. Agora, se não tem, não adianta você colocar ele lá, porque você não vai poder liberar dizendo se ele é sensível aumentada a exposição ou se ele é resistente. Inclusive, os termos mudaram um pouquinho, faz muito tempo, né? Mas hoje a gente não fala mais o termo intermediário, embora o significado seja o mesmo, que é uma bactéria sensível, só que a dose do antibiótico tem que ser aumentada, né? Eles atualizaram a terminologia. Então assim, ó, por exemplo, se tem nota, o que significa essa nota? Essa nota é literalmente uma nota que você vai ler e se quiser você pode copiar e colar no laudo e explicar, mas só faça isso se você dominar, porque senão você vai colocar uma coisa lá que vai gerar dúvida no médico e ele vai ficar doido, né? Querendo te ligar para tirar dúvidas, tá? Então, use os antibióticos dessa forma, tá? Eu tô com uma Enterobacterales, então vou escolher os antibióticos através das classes. Ó, penicilinas, cefalosporinas, os carbapenêmicos, as fluquinolonas, macrolídeos, tetraciclinas, né? As polimixinas, enfim, os agentes diversos aqui, né? Tem o clorofenicol, as colistinas, polimixinas, enfim. Então, observe que eu posso escolher já direto na tabela de acordo com as disponibilidades aqui. Porém, imagina que você está numa rotina hospitalar. Pacientes geralmente multiresistentes, né? Contato com antibióticos o tempo todo e sempre está ali fazendo antibiograma e está sempre dando tudo muito resistente.
você tem que focar em antibióticos na rotina hospitalar. Se você está com uma urina, focar em antibióticos que têm uma biodisponibilidade maior na urina, né? Focar em antibióticos que têm uma ação maior, né? Ou, eu estou numa rotina ambulatorial, na minha cidade não tem hospital, então por que testar, por exemplo, os medicamentos que são intravenosos, né? Às vezes você testa porque a pessoa tem que saber de algo, pode partir para outra cidade para poder usar o medicamento. Mas existem muitos contextos que devem ser analisados com calma, né? Rotinas ambulatoriais, rotinas hospitalares, tem contextos aqui e é por isso que a gente fala muito mais sobre isso também em outros cursos, em outros momentos aqui na nossa plataforma. Mas observe, a escolha dos antibióticos sempre é baseada em contextos. Primeiro, qual é a bactéria? Então, se eu tenho uma bactéria gram-positiva, eu vou para a tabela dos gram-positivos. Quais são? Eu tenho, por exemplo, um Staphylococcus. Então, beleza, eu vou para a tabela dos Staphylococcus e eu escolho grupos de antibióticos compatíveis com aquela bactéria. Sempre funciona assim. Bactérias, antibióticos para grupos específicos de bactérias. Beleza? Partindo do princípio que eu já escolhi, né? Agora vamos voltar para o meu rosto aqui, né? Partindo do princípio que eu já sei mais ou menos, já tenho noções sobre como escolher os antibióticos, o meu próximo passo é realizar o antibiograma. A realização do antibiograma depende também de vários fatores e eu vou mostrar de forma muito resumida para você entender, mas de modo que você consiga de fato compreender o processo. O antibiograma ele é feito em Agar-Miller-Hinton, né? O Agar-Miller-Hinton, eu vou mostrar como que funciona a interpretação já. Mas enquanto eu vou falando, você vai ver aqui, através de outros vídeos da nossa plataforma, que a gente vai compartilhar a partir de agora. Eu vou compartilhar com vocês a partir de agora, como que o antibiograma é feito para você ter resultados assim, né? Por exemplo, você pode fazer o antibiograma escolhendo os discos, né? Então, eu faço pelo método de disco difusão. Então, significa dizer que aqui eu tenho uma Klebsiella, possivelmente, né? E na Klebsiella eu vou escolher antibióticos para Enterobacterales. Eu posso utilizar painéis prontos como esses, né? Esse painel aqui, ele já vem assim, né? Uma película e nessa película antibióticos já colados, né? E esses antibióticos que vêm aqui colados, eles são específicos, né? Por exemplo, essa é uma película para bactérias gram-negativas. Sempre vem escrito aqui, ó, gram-negativo. Deixa eu tentar mostrar para vocês verem melhor. Olha só, sempre vai vir escrito, ó, na fita, para que tipo de bactéria é. Nesse caso aqui, ó, é de gram-negativo, tá vendo? Ó? Aqui é de gram-negativo. Mas você pode ter para gram-positivo, você pode ter para série urinária, né? Então você pode ter grupos de antibióticos específicos para o gram, se é positivo ou negativo, ou até mesmo para bactérias que aparecem com frequência na urina, né? Então essas tiras, elas são otimizadas, né? E ela tem espaços, como esse aqui do centro, por exemplo, para que você possa fazer testes adicionais, para fazer testes de pesquisa de produção de SBL, por exemplo, né? É possível. Então o antibiograma ele é feito assim. Primeiro passo, você vai fazer uma semeadura na placa do antibiograma, né? Que é Agar-Miller-Hinton. Você vai fazer a semeadura. Essa semeadura ela é feita de forma justaposta. Professor, mas eu estou fazendo a semeadura como nos meios de culturas tradicionais? Não. Você está usando um suave, né? Para isso, você precisa ter feito previamente uma diluição desse, como eu mostrei, a gente mostrou aqui, né? Uma diluição. Então, você faz uma diluição da bactéria numa solução salina, né? No padrão 0,5 de Macfarlane, que é uma escala padronizada de turbidez. E nessa diluição que você fez, você vai mergulhar o suave e vai fazer o estriamento na placa. Esse estriamento ele é feito de 3 a 5 vezes, né, em direções diferentes, estriamento justaposto, que a gente chama, ao ponto de você ver ele sendo bem juntinho mesmo, tá? E aí você vai esperar de 10 a 15 minutos para poder colocar os antibióticos. Por que de 10 a 15 minutos? Voltando na teoria, nós sabemos que a maioria das bactérias demora em média 20 minutos para dobrar a sua população. Significa dizer que o crescimento dela é exponencial e que a cada período de tempo, onde tinha uma tem duas, onde tem duas tem quatro, onde tem quatro tem 8, né?
Então, é um crescimento exponencial. Isso é muito legal, porque se você coloca o disco de antibiótico muito cedo, você pode matar a bactéria muito antes, né? Então, respeitem os prazos, isso é muito importante. A partir do momento que você colocou o antibiótico, você espera um pouquinho e leva ela para a estufa, tá? Leva as placas para a estufa, sempre de cabeça para baixo. O que significa dizer isso? Que ao invés de colocar com a tampa para cima, você coloca com a tampa para baixo. Ah, mas os discos não caem? Se eles foram colocados bem, não cai, tá? Então, faça isso. Faça o antibiograma e coloque dessa forma que você vai ter esse resultado aqui no dia seguinte. E como que funciona a leitura? A leitura, gente, é extremamente simples. Eu vou pegar aqui para vocês verem como é que chama? Um paquímetro. Pode ser usado uma regra também calibrada, tá? Mas geralmente a gente opta pelo paquímetro. Vou só pegar para vocês verem aqui, tá? Deixa eu só procurar ele, peraí. Que eu acho que o paquímetro tá aqui fora. Ah, não tô achando. Gente, eu não achei o paquímetro do nosso laboratório. Eu acho que alguém deve ter tirado do local. Mas não tem problema, nós vamos fazer o seguinte. Eu peguei uma régua. Primeiramente eu vou mostrar para quem não conhece o paquímetro, né? Ó, dá uma olhada nessa imagem. Os meninos vão colocar porque tem uma parte do vídeo que fala sobre a interpretação. Isso, essa parte. Olha que legal, ó. Aqui nós temos a interpretação do antibiograma, que é nada mais, nada menos do que a medida do diâmetro do halo a partir da leitura, né? Então, a partir desse momento, o que você está vendo aí na sua tela agora é o antibiograma sendo lido, né? O antibiograma sendo lido com o paquímetro e nós fazemos uma medida do diâmetro do halo. Ao medir esse diâmetro do halo, eu vou verificar que antibiótico é esse. Por exemplo, eu estou lendo o meropenem. Então tá, estou lendo o meropenem, ele deu 30 de medida do diâmetro do halo. Se deu 30, o que eu tenho que fazer? Quais são os próximos passos? Levo para a tabela do antibiograma e nós vamos saber se ele significa sensível aumentada a exposição ou significa resistente. Vamos para cá, vem para cá. Vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou pegar um pincel. Vamos ver se esse pincel aqui funciona, tá? Vou botar vocês mais aqui do ladinho. Vamos tirar a nossa bagunça daqui para não nos atrapalhar. E vem para cá. Nossa, ficou com reflexo, né? Uma outra dica, né? Nós não lemos antibiograma com a luz errada desse jeito que vocês estão vendo, tá? Essa luz está totalmente equivocada, tá? Eu vou pegar aqui um material que nós temos, que é um fundo escuro, que ele é próprio para isso. Olha aqui, ó. Esse fundo escuro, ele me mostra e ajuda a evidenciar as minhas bordas dos halos. Embora tenha um reflexo muito grande aqui, vai dar para vocês verem aqui em cima. Imagina, deixa eu pegar aqui um antibiótico como exemplo. Não, aqui eu tenho um levofloxacino, tá? Vou focar nela como exemplo. Aqui eu tenho uma régua e eu vou usar ela como padrão. Ó, na levofloxacino, como que funciona a medida do diâmetro do halo? Sempre assim, ó, gente, sempre assim, ó. Eu vou medir o halo de uma borda, ó, até a outra borda. Quantos milímetros deu daqui para cá? Então eu vou anotar para poder fazer a interpretação. Ó, aqui deu 10, 20 e 1 e 2 e 3. Então o levo foi 23 milímetros. Vou para outro exemplo. Ó, nitrofurantoína. Nitrofurantoína. Dessa borda para cá deu 10, 18. Nitrofurantoína foi 18 milímetros, tá? Apesar de que 18 ou 17, tá bom? Tinha um professor que ele falava assim, mais ou menos 1, né? Mas essa regra não está escrita, né? Aqui é um gram positivo, gentamicina, ó. Gentamicina, eu tenho quanto de milímetros, ó? 10, ó, aqui eu tenho 10, aqui fecha 20, né? Então eu tenho 20 milímetros certinho aqui, tá? Então, 20 milímetros. Agora, como que funcionaria para eu colocar isso no meu laudo, né? Como que eu interpreto isso baseado no BRCASH?
Volta para o meu quadro agora. E vamos para a tabela do BRCast novamente. Volta para o meu quadro, volta para o meu quadro. Agora, pronto, vocês estão vendo o meu quadro, né? Imagina, deixa eu colocar aqui numa tabela. Vou usar só como exemplo mesmo, tá, pessoal? Ó, imagina que nós estamos aqui usando a... Cadê minha caneta? Tá aqui. Vou dar como exemplo isso daqui, ó. Imagina que nós estamos aqui, ó, na ciprofloxacina, aqui, ó, essa daqui, tá, ó. Opa, eu selecionei um monte. Deixa eu diminuir. Tá muito grande, ó. Ciprofloxacina, tá vendo, ó? Infecções não meníngeas nesse caso, né, ó. Então, o meu método foi o método da discodifusão. Para ciprofloxacino, se a bactéria tiver 25 milímetros, significa dizer que ela é sensível. Se tiver entre 22 e 24, significa dizer que ela é intermediário, que é o termo que nós usávamos antes. Hoje nós usamos sensível, aumentada a exposição. Então, se tiver 25, sensível. Se tiver de 22 a 24, intermediário. Se for menor que 22, significa dizer que essa bactéria é resistente. Ciprofloxacino. Vamos ver o nosso exemplo? Ó, cadê a cipro? Cadê? Ah, não, foi levo, né, que eu medi aqui. Foi levo. Vamos ver aqui levofloxacino, só para vocês verem o exemplo. Pronto, ó, levofloxacino. Tá aqui. Ó, 23 significa sensível, de 19 a 22 intermediário, né, ou sensível aumentada a exposição, e menor que 19, a bactéria é resistente. Levofloxacino aqui, ó, deu 22, ó. Levo deu 22. 22 está onde? Está no intermediário, ó, de 19 a 22. Então, na levofloxacino, no laudo, eu colocaria o I, né, que significa dizer que essa bactéria é sensível, mas para ela funcionar, o antibiótico tem que ser aumentado. A exposição ao antibiótico tem que ser aumentada. Então, o processo de exposição das informações é feito dessa forma. Não é? Que legal? E isso significa dizer que você entendeu o processo de identificação de forma resumida e você entendeu também o processo que nós utilizamos para fazer o antibiograma e como que nós fazemos para interpretar o resultado do antibiograma. Tudo numa aula exposta prática para você. Legal, né? Gente, chegamos ao fim de mais um plantão. Não saiam, porque eu tenho algumas coisas, alguns recados para dar para vocês, beleza? Por favor, não saiam agora. Eu, ontem, né, falei que nós estávamos com uma turma do Microlab Academy aberto e nós fechamos essa turma ontem mesmo. Eram 30 vagas e elas acabaram. Nós finalizamos essas vagas ontem mesmo. Vou só lavar minha mão aqui. Hoje, nós decidimos abrir uma turma nova, porque esse é o nosso último evento do ano, né? Nós fazemos em média 5, 6 plantões desses ao vivo por ano. Mas esse foi o último desse ano, né? E eu gostaria muito de poder continuar contribuindo com a tua formação de analista clínico de impacto. Eu gostaria que você parasse para pensar a quantidade de pessoas que estavam aqui ontem e a quantidade que tem hoje. É um número bem menor, né? E isso se reflete nas faculdades. Muita gente entra, mas poucas pessoas saem. E as que saem, embora ainda seja um número alto, saem todas iguais. O que significa dizer? Significa dizer que até ontem você era 100% igual aos seus amigos de turma, se você for estudante. Ou se você já for formado, você é 100% igual às pessoas que se formaram com você. E isso não é um problema. Mas o mercado de trabalho está tão exigente e às vezes cruel, porque tem muito profissional trabalhando, às vezes sobrecarregado, porque
não existem tantas oportunidades assim, que as poucas que tem ficam sempre entre as mesmas pessoas. Você já deve ter percebido isso. É uma pessoa que trabalha em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, né? Porque não tem, por exemplo, profissionais que saibam microbiologia, que dominem hematologia, por exemplo, né? E o Microlab Academy é uma plataforma 100% focado, né? 100% focado no aprendizado intencional, né? Quem viu ontem, nem vou ficar mostrando muito, porque embora esse seja um momento de você conhecer, eu acho que você já teve uma oportunidade muito grande ontem de entender mais, né, como que funciona a nossa plataforma. Mas eu queria que você tivesse dimensão do quanto você pode aprender, né, tendo acesso, olha a minha tela agora, o quanto que você pode atender, né, aprender tendo acesso a conteúdos de qualidade como esse, né? Imagine que você, por exemplo, está se formando, não sabe muito bem o que fazer, ou você que acabou de entrar na faculdade, porque o Microclass, né, o Microlab Academy, perdão, falo Microclass porque era o nome do nosso curso antes, né, Microclass, quando a gente falava só de microbiologia. Mas hoje nós falamos de análises clínicas, né, então ele tem conteúdos sobre todas as áreas de análises clínicas. Por isso que ele se chama hoje Microlab Academy, porque é um micro laboratório, né, de áreas onde a gente pode aprender de tudo. Então, por exemplo, eu gosto de bioquímica. Aqui tem cursos sobre interpretação, né, de exames laboratoriais, tem cursos sobre função hepática, função renal, diagnóstico em bioquímica, técnicas de diagnóstico. Eu gosto de parasito. Tem curso de parasitologia aqui para você entender, não só teoria, mas prática também. Eu gosto de hemato, tem curso de diagnóstico das anemias e das leucemias, olha aqui que legal, né? Tem curso sobre introdução à hematologia para você entender mais, né, como esse aqui. Então, aqui até você consegue perceber que os cursos têm valores individuais, ó, 37, 39, 79, 200 e pouquinho, curso de micologia 197, né? Cada curso tem o seu valor, né? Inclusive tem alguns gratuitos, olha que legal, né? Porém, com a assinatura, né, a assinatura do Microlab Academy, você tem acesso a todos os nossos conteúdos. Por que eu falo conteúdos e não cursos? Porque aqui eu estou mostrando os cursos, mas nós temos livros, nós temos aulas cast, né, que são podcasts em formatos de aula mais dinâmicos, mais didáticos, com convidados para falar sobre o mercado de trabalho, para falar sobre carreira internacional. Então, tem tanto conteúdo aqui que por R$ 59,90, sinceramente, está de graça, porque a maioria dos cursos aqui custa muito mais que isso. Ó. Só o curso de meio de cultura custa R$ 59,90. Então, se você comprar 2 ou 3 cursos, já passou do valor da assinatura, que é R$ 59,90. Agora, para vocês que estão aqui, quem estava ontem já aproveitou, mas a turma de ontem já acabou. Hoje é a última turma, né? Então, para quem está aqui, vocês têm um cupom de desconto de 50%. Gente, esse cupom é exclusivo para quem está aqui hoje. Então, ao invés de pagar R$ 59,90, você vai pagar menos de R$30. Se você colocar na ponta do lápis, se você comer uma pizza por mês no lanche, você paga muito mais que isso. Tem pizza de 60, de 70, de 80. Então, você paga muito mais para lanchar, né, por exemplo, do que para ter acesso a tanto conteúdo assim. E eu não quero que você ache, essa plataforma é igual a Netflix, tem gente que pergunta. Eu falo, não, não é. Porque estudar, embora tenha e possa ser divertido, eu não quero que você tenha a sensação de que você está passando tempo, coloca o negócio para ouvir e vai fazer outra coisa. Estudar é muito sério, por isso que a gente trata o ensino como intensidade, com intencionalidade, né? Por isso que o lema da Microlab é educação intencional. Então, aproveite. Nós vamos liberar agora, pode enviar no chat, pessoal, o nosso link já com o cupom aplicado. Isso significa dizer que você não tem que colocar cupom nenhum, né? Você vai ver que lá tá assim, ó, de R$ 59,90 por R$ 29 e uns quebradinhos, né? Significa dizer que automaticamente você já ganhou acesso a esse desconto. Porém, só hoje. Só hoje você tem acesso a esse desconto. Amanhã já fechou, porque a turma de ontem fechou rápido. Então, a de hoje acredito que vai fechar rápido também, né? Então, esse cupom é exclusivo para quem está aqui, para quem ficou até o final e para você. Então, aproveite essa oportunidade de assinar uma assinatura mensal, ou seja,
é cobrado mensalmente, né, de você. Aí você vai receber as notificações no e-mail sobre as cobranças, tudo bem transparente. E você cancela quando quiser, né? Tem gente que perguntou, né? O cancelamento, gente, você faz quando você quiser. Basta entrar na plataforma. Não me manda mensagem no Instagram, porque eu não vou ver. Toda mensagem que fala sobre valor, o Instagram bloqueia achando que é como a nossa conta é verificada, ele acha que é golpe, né? Então, nada relacionado a suporte você vai mandar para mim no Instagram. Você vai entrar em contato com o nosso suporte e todos os links estão na plataforma, tá bom? Então, aproveite essa oportunidade, porque assim você vai conseguir aprender muito mais sobre análises clínicas, sobre microbiologia e ter acesso a um universo repleto de conteúdos intencionais. Não são aulas que foram somente pensadas para passar o seu tempo e nem aulas gravadas no Meet. São aulas 100% intencionais, como essa que você acabou de assistir aqui, sobre identificação, sobre antibiograma, sobre tudo, beleza? O link vai ser enviado mais uma vez, aproveitem essa oportunidade e estejam conosco. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Se você quiser, você pode também fazer sua matrícula na nossa pós-graduação. A nossa pós-graduação em patologia clínica e a nossa pós-graduação em microbiologia clínica está com turmas confirmadas para começar logo logo. Então, todas as informações estão na nossa plataforma e você pode conhecer lá com mais detalhes. Mais alguma dúvida? Acho que está tranquilo, né? Todas as dúvidas foram tiradas no chat sobre os assuntos e agora nós vamos literalmente descansar, porque esse plantão foi muito cansativo, embora extremamente proveitoso. Eu adorei estar com vocês nesses 2 dias e quero continuar através da nossa plataforma. Acesse o nosso campus virtual, faça sua matrícula no Microlab Academy e aproveite essa oportunidade. É bem simples. Clica no link, segue os passos, né, para compra, literalmente uma compra. Você está assinando um produto digital e quando você fizer a assinatura, você vai receber no seu e-mail, olha o spam, olha tudo, você vai receber as orientações de acesso à plataforma, beleza? Vamos ficando por aqui então, espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de nos dar um feedback sobre isso nos comentários, no chat da aula. Deixa aqui nos comentários também o que você acha e sobre o que você aprendeu. Queria muito que você pudesse compartilhar conosco. E se quiser, deixe dicas também para os próximos temas, tá bom? É isso, né? Gente, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. O próximo plantão agora, só ano que vem. Tchau!